Olá, olá, meus queridos amigos! Que bom que hoje é sexta-feira e que estamos novamente no programa Vale a Pena Seguir Jesus. Um beijo no seu coração, desejamos que você esteja bem. E aqui ao meu lado, como sempre, meu esposo amado, Lester Cousin. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai escutar esse vídeo, vai assistir ele. Boa noite, boa tarde para aqueles que estão do outro lado do aparelho receptor. Sejam muito bem-vindos a essa nova edição do programa Vale a Pena Seguir Jesus. Isso aí. Então, depois do último programa, vocês não tinham sabido notícias, né, do evento. Então, o evento foi um sucesso para a honra e glória do Senhor. O evento beneficente de Turuçu do sábado passado foi muito bom. A gente conseguiu, assim, ajudar muitas pessoas. Teve a banda do Messi, muitas pessoas compareceram e eu agradeço por todo aquele que se envolveu, que ficou ali, que ajudou, que abençoou, que deu alimentos para ser doados. Então, todos os colaboradores que foram, muito obrigado, né, para cada um deles. E fiquem na expectativa porque terá sim outros eventos dessa mesma índole com esse objetivo de beneficiar as pessoas e levar a palavra nesse mês que vem agora. Então, a gente volta com notícias mais próximo ao evento. Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos. Foi maravilhoso o evento. E eu posso, desde já, ir adiantando que o próximo evento será em São Lourenço do Sul, no bairro Navegante, na quadra poliesportiva, aí no bairro Navegante, o dia 14 de maio. A gente já fez, protocolamos... 14? 23? 14. 14 de Dia maio. 14 de maio, nós protocolamos assim na prefeitura e esperamos a liberação. Deve ser liberado o evento, não tem assim empecilho, a pandemia a cada dia está diminuindo e está liberando todas essas coisas. Então, Vocês são os primeiros a saber, ó, novidade. Fiquem na expectativa, dia 14 de maio, na quadra poliesportiva da Nova Esperança, aí do lado... Não, Nova Esperança Desculpa, não. da Navegante, Isso, aí do lado do posto. posto da saúde. Isso mesmo, então, tá? Fica aí na expectativa. Então, e que estamos celebrando agora nesses dias, ou essa semana, hoje, né? A comemoração da Páscoa, né? Então, nós queremos trazer uma palavra a respeito disso, da verdadeira Páscoa, do verdadeiro sentido que você e sua família devem estar celebrando com muita gratidão no seu coração. Então, vou deixar minha esposa, tá bom? Sim, no dia de hoje, nós queríamos abordar um pouco a respeito da Páscoa, porque, mesmo que pareça algo bem evidente, é evidente sim que todo mundo sabe que é Semana Santa, que todo mundo sabe que é Páscoa, mas lamentavelmente as pessoas, muitas, não sabem o verdadeiro significado da Páscoa, tanto para judeu como para cristão, e a importância dessa celebração. Hoje, por exemplo, há mais de 2000 anos, o nosso Senhor Jesus, ele foi crucificado. Só que, em vez de ser um símbolo de derrota, em vez de ser um símbolo de derrota, foi vitória. Por quê? Porque esse era o plano que Deus tinha para o Senhor Jesus. Ele teria que nascer de uma virgem, andar sem pecado nesse mundo, ir cumprindo todas as coisas, tinha que morar em Nazaré, e a Bíblia ensina muito bem a respeito como é que nos evangelhos dizia, tá? E ele foi chamado de Nazaré, como estava escrito, para que se cumprisse o que estava escrito. E quando foi crucificado do lado de dois malfeitores, porque estava escrito que o Messias, o enviado de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele precisava ser crucificado, ser contado entre os malfeitores. Também se falava na Bíblia que devia tirar sorte das roupas dele, e foi exatamente o que aconteceu. Jesus, ele veio a cumprir a lei e os profetas,
E mais do que cumprir ordenança, ele o que estava cumprindo o que estava escrito. Ele veio a cumprir as escrituras. É por isso que nós, cristãos, temos o entendimento e sabemos que ele é o Messias, o Mashiach, que ele é aquele que veio da parte de Deus para nos curar, não das enfermidades simplesmente, mas sim da iniquidade, do pecado, para nos dar o perdão de Deus. Nos reconciliar, nos conectar com o Deus Altíssimo, Criador, que ama muito a gente. Então, o significado verdadeiro da palavra Páscoa, o que significa? Sim, a Páscoa é Passat. A primeira vez que se instituiu, sim, a primeira Passat. A primeira vez que se instituiu a Páscoa, a gente vê na Bíblia, em Levítico, no Êxodo, depois que o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu a ordenança de celebrar essa festividade da Páscoa. E esse Pesach, ou Passat, é passar por cima. Deus estabeleceu julgamento ao povo egípcio e aqueles judeus que também não acreditavam. Ele disse que tinha que pegar um cordeiro, imolar ele, perfeito, sem mácula, tinha que comer esse cordeiro e com o sangue iam pintar os dintéis das portas e o espírito de morte, o espírito destruidor, passaria por cima dessas portas, dessas casas, das pessoas que acreditaram no que Deus tinha mandado a fazer. Então, quando o anjo da morte passou, morreram os primogênitos dos animais, os primogênitos dos egípcios, e também até morreu, que nunca se fala, daqueles judeus que não acreditaram nisso, que não pintaram as portas. Então, essa festividade é muito importante para o povo judeu, porque ela simboliza a libertação do cativeiro que tiveram em Egito por mais de 400 anos. Agora, no caso de nós, os cristãos, a gente sabe que numa dessas festividades de Páscoa, o Senhor Jesus foi imolado, foi simbolizando aquele cordeiro perfeito, sem mácula, e esse foi o sacrifício que o Senhor Deus providenciou por causa do amor que ele tem pela humanidade. Ele providenciou o seu filho como cordeiro, sem mácula, sem mancha. Ele foi sacrificado, ele foi morto exatamente nesse período, nessa festa de Páscoa, e se cumpriu as escrituras. Por isso que ele falava, está consumado. Está consumado. E está consumado mesmo, amado. Graças a esse sacrifício que aconteceu um dia assim como hoje, há 20 anos atrás, nós temos perdão com Deus. Nós temos a possibilidade de ter o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Nós temos a possibilidade de nos colocar diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. E tudo isso, amado, foi conquistado pelo Senhor Jesus lá na cruz. E é por isso que nós devemos estar contentes, nós devemos regozijar, nós devemos estar muito alegres, amado, porque Ele venceu a morte por nós, para que nós que temos medo, que estamos cativos por esse medo da morte, fôssemos libertos. Então, agora, 2022, não é hora de nós estarmos sem saber esse verdadeiro significado, porque seria tipo assim, seria tipo nós negligenciar uma verdade tão importante e atentar para outras coisas supérfluas, superficiais, que não têm sentido. Isso mesmo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, e vocês reflitam nisso nos dias de hoje. Realmente a gente está vendo como está acontecendo, né, no mundo todo, como os verdadeiros significados das coisas, elas vão ficando para trás, e as pessoas ficam nas mídias, o mundo vai evolucionando, a tecnologia vai avançando, e o verdadeiro significado, ele vai ficando para trás. Se você hoje está celebrando essa Semana Santa, está celebrando a Páscoa, você está junto, está juntando sua família, está juntando seus filhos, e o que você está mostrando para eles? O que você está mostrando? O coelho, o ovinho, o chocolate, esse tipo de Páscoa que realmente pode aparentar lindo para as crianças, pode ser gostoso,
Porque é um alimento que as pessoas gostam, que nem é muito saudável, não é saudável, mas as pessoas gostam. Mas o que realmente é o significado da Páscoa? É aquilo que a minha esposa veio falando e que você tem a obrigação, sabe? De ensinar para seus filhos, de reunir a sua família e dizer, puxa, a gente está junto, a gente tem um Deus que se importou com a gente, que nos amou de tal forma que enviou seu filho. E hoje, esse momento, Jesus, ele veio para nos salvar, ele veio para nos redimir do pecado. Não é por acaso que o mundo está dessa forma, tá? Não é casualidade. E não é por acaso. O mundo ele está assim porque o mundo jace no maligno e o nosso adversário que está por trás das grandes coisas, ele domina essas grandes mídias, ele domina os homens mais poderosos da terra. Existem principados, potestades, poderes das trevas que eles continuamente eles trabalham para impedir que a bondade de Deus seja feita, para afastar o ser humano de Deus. E é por isso que você vê esse bombardeio comercial de coisas. É por isso que você vê como se distorce, como se torce as coisas que têm a ver com Deus. Assim mesmo acontece com o Natal. No Natal, lamentavelmente, o aniversariante sempre fica de fora. Quando você pergunta para uma criança a respeito do Natal, ele vai falar em Papai Noel ou Santa Claus. Em outros países se fala. Ninguém fala praticamente de Jesus. A gente vê, no caso da Páscoa, que se dá importância ao coelho de Páscoa, o árvore de Natal, no Natal. Enfim, simbolismos, símbolos de outras coisas que não têm a ver com a verdadeira essência, com a verdadeira essência da data, e não é por acaso. Não seja ingênuo, não é por acaso, é por isso que nós precisamos, cristãos, ter esse entendimento dessas verdades e tentar perpetuar a verdadeira costume e tentar perpetuar o que está escrito, o verdadeiro significado das coisas, amado, porque isso por trás tem uma importância espiritual extraordinária. Por que vamos estar comendo só chocolate e ovo e comercializar e fazer disso marketing quando a essência é tão pura, é tão digna, é tão maravilhosa, amado? Hoje é um dia que o mundo todo deveria adorar, era um dia que o mundo todo deveria exultar. E muitas vezes, não é que seja o mundo assim como algo externo, é nós mesmos, amado. A gente precisa entender que o problema é o pecado. E sabe por que muitas vezes nós não estamos nem aí para as coisas de Deus, para esse sacrifício extraordinário que Deus providenciou para nós? Porque a gente não considera que a gente é um pecador, a gente não considera que é o pecado o que nos afasta de Deus. Nós somos imperfeitos, amados, e até depois que somos cristãos, continuamos sendo imperfeitos. A gente precisa de Deus para tudo. O ser humano ele não presta em nenhum sentido, não presta. A gente vê isso nas guerras, a gente vê isso que os mais entendidos criam bombas nucleares e depois jogam em outros países para fazer teste. Então o ser humano é uma raça que ela está contaminada e não tem como viver eternamente dessa forma. É por isso que Deus providenciou todas as coisas através de Cristo. ¿Para quê? Para nós reviver no Espírito, para nos dar uma segunda chance, para esse seu Espírito ir poder nos moldear todos os dias. E nós precisamos disso. E isso só se recebe através de Jesus. Então, hoje é extraordinário, porque até hoje, até 2000 anos atrás, o ser humano não tinha disso, não tinha como se aproximar a Deus, tinha que fazer um monte de rituais, tinha que só escutar a Deus através de um profeta que Deus levantava em um momento determinado. Agora ele veio a nos falar através do seu filho, ele veio a se expressar como de verdade ele é, que é amor. Então, se a gente não tem consciência disso, a gente diz, foi um cara ali, sei lá, alguém, um doido que foi lá e se pregou numa cruz, morreu por um idealismo, queria criar uma religião. Não é nada disso. Jesus é o Cordeiro perfeito e os imperfeitos somos nós. E ele resgatou a gente, ele pagou o preço que cada um de nós devemos pagar.
Então é momento de gratidão. E é isso que Satanás ele quer. Que as pessoas não caiam em si, não conheçam essas verdades, não fiquem refletindo em dias como hoje a esse respeito. Fiquem na bobagem do ovinho, do coelhinho, do Natal, do árvore de Natal e de todas essas coisas que não fazem com que a gente adore esse momento, com que a gente reflita nesse momento tão importante. Então, isso que nós queríamos trazer no dia de hoje, você trazer para refletir ao respeito. É um dia diferente, é um dia, uma semana diferente. Ele morre hoje, um dia como hoje, e domingo, no terceiro dia ressuscita como está escrito, e marca a vitória sobre a morte, e nos mostra a cada um de nós que assim como ele ressuscitou, nós também vamos a ressuscitar, porque está escrito, aquele que crê em mim mesmo que morra, viverá. Amém. Então, desse jeito, adore a Deus, glorifique a Deus, agradeça pelo seu filho Jesus, fale disso para seus filhos, para seus familiares, e não deixe que passe por alto uma data tão importante como esta. Isso mesmo, não deixe de comemorar agora, que você já sabe a verdadeira verdade, né? O verdadeiro significado da Páscoa. Nós, como sempre falamos, só podemos chegar a ser ouvido, mas você pode e deve deixar cair essas palavras que a gente falou aqui no seu coração e, por obediência e amor a Deus, fazer e cumprir aquilo que Ele quer que você faça. Então, nos deixamos com que música? Cantemos a Jeová, da banda do mês. E até o próximo programa. Vale a pena seguir Jesus. Um beijo no seu coração e uma feliz Páscoa para você e sua família. Tchau.